Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora o programa Fique por Dentro. E ao meu lado hoje eu tenho o professor Walter Roberto Silvério, que é um pesquisador muito importante no campo das relações raciais, políticas públicas de igualdade racial, sociologia da educação e movimentos negros no Brasil. Então eu quero começar te dando boas-vindas, professor, agradecendo por essa oportunidade de estar aqui com a gente. Eu queria que o senhor se apresentasse também, falasse um pouquinho do seu trabalho. Não, eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com você. Bom, eu tenho trabalhado nos últimos 35 anos como professor universitário, mas sempre com uma preocupação em estar fazendo uma articulação com a educação básica. E nos anos mais recentes, eu me envolvi num grande projeto, que era o projeto de tradução dos 8 volumes da História Geral da África. E nos últimos 10 anos eu estive associado a um comitê científico, também relacionado à História Geral da África, que resultou em 3 novos volumes da História Geral da África. Então nós tínhamos 8, hoje nós temos 11 volumes. Esses 8 volumes, pelo que eu andei pesquisando, são mais de 7.000 páginas, contando das civilizações africanas, também da pré-história do continente. Sim. É um volume grande de material. Primeiro eu queria que o senhor dissesse de onde surgiu, o que é esse material e por que a Unesco resolveu traduzir esse material e onde o senhor entra nessa história. Bom, esse material ele surge a partir de um diagnóstico que foi realizado pela Organização das Nações Unidas, que surge ali após a Segunda Grande Guerra Mundial, e dentro da Organização das Nações Unidas, a Unesco, né, que é o órgão para educação, cultura e ciência da Organização das Nações Unidas, tinha uma avaliação que o nazismo e o fascismo se originaram exatamente por um desconhecimento naquele período da diversidade cultural da humanidade, né? Então foi nesse contexto que se decidiu, que a Unesco decidiu fazer um conjunto de histórias que eram histórias, eu digo setoriais, mas eram histórias continentais, né? Então é o contexto que surge a história da Ásia, a história do Islã, né? E também a história da América Latina e a história da África. A história da África, então, ela surge a partir de uma percepção de que o que se falava sobre a África naquele momento era uma percepção dos europeus e principalmente dos europeus que haviam colonizado o continente africano. É importante a gente lembrar que não só o continente africano estava colonizado, mas também a Ásia estava colonizada. Então, em 64, através do professor e pesquisador Joseph Kizerbo, surge o projeto da História Geral da África, em 1964, com a seguinte orientação. Os pesquisadores deveriam ser majoritariamente africanos, né? E a preocupação era entender a dispersão dos africanos no mundo. Então é muito interessante que você tem 2/3 de todos os pesquisadores que construíram os 8 volumes, que na verdade são 10.000 páginas, eles eram africanos e apenas 1/3 desses pesquisadores eram europeus ou norte-americanos, enfim. O que é interessante nesse projeto é que ele começa em 64 e o último volume ele vai mais ou menos até os anos 80, mas ele é publicado no final dos anos 80. Então, o que a gente pode dizer é que quando esses volumes, os 8 volumes, acabaram de ser publicados, já haviam um avanço considerável, né, nas técnicas de pesquisa, especialmente arqueologia, paleantropologia. Então, é como se você pudesse dizer que, quando se concluiu a publicação, já havia necessidade de atualização, né?
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nesse projeto de 64 havia um volume, que era o volume 9, na verdade eram 9 volumes e não 8, que era um volume sobre diáspora africana. Ou seja, quando você está pensando na dispersão dos africanos, havia uma preocupação em fazer, já naquele momento, um trabalho localizando onde estavam esses africanos que foram escravizados. Bom, esse projeto, né, em função da conjuntura, especialmente da conjuntura política, ele foi adiado até que em 2007... Né, Nossa, mais de 30 anos depois. Mais de 30 anos depois, houve uma reunião. Uhum. Essa reunião se deu no âmbito da Unesco e depois do Ministério da Educação, no Brasil, né? E se acertou 2 coisas nessa reunião. Primeiro, a tradução, né? A tradução dos 8 volumes e... Originalmente, esses volumes estavam em que língua? Inglês e francês. Inglês e francês. Então, houve esse acordo de tradução com o governo brasileiro e a possibilidade de se fazer o volume sobre a diáspora com a participação do Brasil enquanto um financiador do volume. Bom, então o que aconteceu? Entre 2007 e 2010, eu coordenei a tradução dos 8 volumes. Então, a partir de 2010, tem um detalhe que esses volumes ficaram disponíveis e a única língua que esses volumes são gratuitos, eles estão na internet para serem baixados, é o português. Cada volume desse custa em torno, no inglês e no francês, de $250. Por que eles estão disponibilizados gratuitamente? Porque esse foi o acordo com o Ministério da Educação, o Ministério da Educação do Brasil, que falou, não, tudo bem, a gente participa, só com a condição de disponibilizá-los gratuitamente. Né? Então, esse material também serve de base para pesquisa, não apenas para a universidade, mas para a pesquisa geral da população e dos professores. Exatamente. Esse é um dado extremamente importante. Quando a gente traduziu os 8 volumes, nós fizemos 2 volumes, que são volumes voltados para professores de educação básica. Eles são síntese dos 8 volumes. Né? E, além disso, o projeto também se desdobrou num material que eu chamo de uso pedagógico, mas é um material voltado para a educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Né? Material para quem? Para professores dessas áreas. Né? Esses materiais todos estão disponíveis digitalmente. Mas o detalhe é que essa publicação em língua portuguesa dos 8 volumes atendeu a comunidade de língua portuguesa mundial. Uhum. Sim. Né? Então, até onde eu sei, é o maior sucesso de downloads da Unesco, da história da Unesco. Porque tem um material de referência, um material que serve para qualquer pesquisador de língua portuguesa, e ele tem sido muito usado, inclusive no continente africano. Né? Isso é muito interessante. Depois de 2010, começam as negociações para o tal do volume 9, volume da diáspora. Então, essas negociações já envolviam o governo brasileiro e, obviamente, esse envolvimento estava relacionado à Lei 10.639, de 2003, e as suas diretrizes. Professor, esse volume da diáspora também tradução? Ou produção também? Esse volume da diáspora já saiu em português. Além de inglês e francês, ele sai também em português. Isso em função da participação do Brasil monetariamente e os pesquisadores brasileiros. Então, esse comitê que se estabelece em 2013, ele foi empossado no Brasil, né? Mais precisamente na Bahia. E aí nós começamos a trabalhar, eu sou vice-presidente desse comitê,
Curiosamente, tem um vice-presidente chinês, depois você pode me perguntar por quê. Então, a gente começa a trabalhar em 2013 e em 2023 a gente lança o volume da diáspora. Nossa, são 10 anos de trabalho. 10 anos de trabalho. Só para você ter uma ideia, são 221 capítulos, em torno de 400 pesquisadores escrevendo esses capítulos. E durante a construção, nesses 10 anos, nós tivemos aproximadamente 15 reuniões. Parte no continente africano, na Europa, na Ásia, 2 reuniões na China, reuniões no Brasil, né? E no comitê científico havia em torno, entre os pesquisadores e aqueles que davam suporte, 20 pessoas. Tá. Né? É um trabalho imenso, enorme. As curiosidades, né? O volume da diáspora, ele acabou virando o volume 10 e não o 9, como estava no projeto original. E por quê? No volume 9 já foi feita a revisão do que se alterou do ponto de vista da pesquisa nos últimos 50 anos. É um trabalho vivo, né, professor? É um trabalho que se atualiza, né, com o tempo. Exatamente. E esse é a mágica, eu diria, da pesquisa, né, da construção do conhecimento. Como é importante você se atualizar, né, para trazer essas mudanças que ocorreram, né? E tem uma mudança que, se você me permitir, eu gostaria de falar. Claro! Que é a própria concepção de história, né? Nós, quando estudamos, nós tínhamos uma história que a gente começava como pré-história, né? Sim, sim, que é pré-escrita, como se não houvesse história, né? Ou seja, povos ágrafos, Sim. essa história toda. O que se alterou nesse período? É que, primeiro, não se trabalha mais nesses volumes com a concepção de pré-história. Se a humanidade, reconhecidamente hoje pela ciência, surgiu no continente africano, então não faz sentido você falar em pré-história. Então, a África deve ser vista como uma história inicial. Então, você vai ver que nas introduções dos volumes, isso já está posto, muito bem posto, né? Então, a história inicial, né, e antiga da humanidade. Isso foi uma grande polêmica nos últimos 50 anos, né, que envolvia tantos os paleantropólogos do mundo todo, os arqueólogos do mundo todo, e durante esse período havia uma discussão de que a possibilidade da humanidade ter surgido na China, e agora a China concorda, por isso o outro vice-presidente chinês concorda que a origem da humanidade é no continente africano. E essa mudança, então, talvez seja a mudança mais profunda que existe nos volumes, porque não só a humanidade se origina no continente africano, como as instituições sociais, né, têm origem no continente africano. E aí eu estou falando de famílias, né, religiões, enfim, de tudo que a gente conhece como as instituições políticas. A gente aprende isso na escola. E eu já saí da escola faz tempo, e eu acho que a maioria de quem nos assiste também. Isso tudo, essas descobertas, elas ficam restritas no campo da pesquisa, professor? Como é que elas chegam para o cidadão comum que está assistindo a gente, que está lendo o jornal, que está andando na rua? Elas chegam. Então, a gente estava conversando aqui em torno eu te dizia da minha preocupação com a educação básica, né? Eu acho que nós passamos por diferentes gerações e acho que já sou de uma geração que tem uma percepção que, se a gente não conseguir, né, disseminar e traduzir essas experiências, né, para que as crianças, os jovens conheçam a história da sua própria humanidade, eu acho que é muito difícil. Então, há uma preocupação, que eu posso dizer,
é que há uma preocupação nesses novos volumes, né, inclusive em construir uma linguagem mais acessível, né, de eventos complexos. Eu não acho que a ciência seja uma coisa simples, mas eu acho que vale a pena sempre fazer um esforço de trazer essas descobertas numa linguagem muito simples. E eu sou testemunha que isso se tentou nas 3.000 páginas novas da História Geral da África. E o que é importante? Todo o volume 9, né, eu lhe dizia que o volume da diáspora virou 10, ele é um volume de revisão. Então se reviu os 8 volumes, tanto nas concepções arqueológicas, como nas concepções linguísticas e históricas. Elas foram revistas no volume 9, então você tem as atualizações e tem uma inovação nesses volumes que é uma preocupação de situar, além de uma linguagem mais simples, de situar o leitor. E que a gente chama de fórum epistemológico, ou seja, ali tem uma discussão das diferentes posições que existem no debate sobre a humanidade, né? Essa origem, as próprias descobertas que ocorreram nesses 50 anos, desde 64, né? 50, 60 anos. Isso tudo foi muito debatido, discutido, e também há uma preocupação, né, de fazer, como nós fizemos nos 8 volumes, um material material para professores, né, colocando já essas atualizações. O senhor frisa, então, que esse volume da diáspora virou um volume 10. Qual que é a importância de se falar sobre esse assunto da diáspora africana? Então, a gente ouve já há algum tempo no Brasil as pessoas se referirem de diferentes maneiras. Não, eu sou preto, eu sou pardo, né? Mas também você ouve, eu sou afrodescendente. E você ouve, olha, eu sou afro-brasileiro, né? Essa ideia do prefixo afro, né? Afro-brasileiro, African American na América, ou African Caribbean, ou afro-caribenho. Então, esse tipo de nomeação, ele ocorre pelo menos desde os anos 70 do século passado. E é em referência à origem. Eu pertenço ao continente africano, a minha origem está no continente africano. Então, até a gente cresceu com essa história que tinham queimado todas as fontes, né, da origem dos africanos no Brasil. Bom, eu não vou entrar no mérito se queimaram ou não. Eu sei que existem muitos materiais, né, na Biblioteca Nacional na Biblioteca Nacional do Brasil, e tem muitos materiais nos arquivos, né, de cidades, nos arquivos da Igreja Católica, né, que registram o que aconteceu no Brasil nos últimos 500 anos. Então, é possível você reconfigurar esse pertencimento de longa data. Mas hoje também a gente tem outras formas, né? Então, é possível você fazer, por exemplo, o seu exame genético. Inclusive, isso está muito está muito em moda, né? Tem muita gente fazendo, né? E tem muita gente fazendo por vários motivos. Tem exame genético que se faz para saber, né, potenciais doenças que você possa vir a ter ou ter. E tem as pessoas que fazem, para além disso, para saber das suas origens, né? O que eu posso dizer é que o meu deu um resultado muito próximo da realidade. Eu sei, geneticamente, qual é a minha origem africana. Então, mas eu estava te falando do prefixo afro. Sim. Então as pessoas começaram a se identificar como afro-brasileiro há muito tempo, há 50 anos no mínimo, né? Eu
conheço escritos que até antes mesmo da década de 70 já havia essa identificação. Só que isso é um movimento global, né? Isso está nos Estados Unidos, está no Caribe, está na América do Sul, né? Na América Latina, mas também está na Índia, né? Os Siddhis, né? Aliás, tem um estudo brilhante de um professor da Unesp sobre os Siddhis na Índia. São 2 milhões de indianos que, a partir de 2006, passaram a se identificar e exigem ser identificados como afro-indianos, né? Então, a diáspora é esse movimento de você passar a reconhecer que você tem uma origem no continente africano. E no caso brasileiro, o Brasil é a maior diáspora fora do continente africano. E os africanos acham isso. Aliás, eles nos acham muito parecidos com várias culturas africanas, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente passa por uma mudança, né, fundamental no campo da educação, que é super importante, por exemplo, uma criança negra, né, um jovem negro, saber que ele tem uma origem, assim como os jovens europeus, asiáticos, indígenas, né? Então, essa concepção de que o Brasil ele é, de fato, um país multicultural, né, pluricultural. E qual que é a grande ausência? A grande ausência é isso estar espelhado no currículo, desde da educação básica. Então, grande parte desse trabalho que a gente vem realizando, embora eles hoje sejam livros de referências, existe uma preocupação, né, de transformar isso num material acessível, né, para todo e qualquer brasileiro. E tem algo que é muito importante, a importância do Brasil nesse processo, né? Há um reconhecimento mútuo da importância, os africanos reconhecem, e aliás eles nos chamam de 6ª região do continente africano. Olha que interessante. A gente dá uma dimensão de quantos africanos foram trazidos à força para cá, né? Exatamente. E o quanto esses africanos impactaram o nosso modo de ser, né? Sim. Essa coisa da alegria, ou seja, de uma vitalidade permanente, né? De uma criatividade permanente, parece que está associado a essa presença e a outras presenças, a esse mix que vai acontecer no Brasil e que a gente só consegue entender melhor quando a gente tem experiência com outras culturas, né? Mas o que é legal é que no mesmo ano em que se aprova a Lei 10.639, a União Africana, a African Union, ela é restabelecida, né? E ela, no seu artigo 6º, letra E, se não me engano, ela vai fazer uma referência à importância da diáspora africana na reconstrução do continente africano, que foi esvaziado, foi dilapidado em termos de população. Então, é nesse contexto que eu acho que a gente vai encontrar a importância da história da África globalmente. Esse é o nome do volume 11, África Global, né? Porque os africanos estão na Índia, estão na Ásia, estão na América, estão na Oceania, né? Estão na Europa. Então, a importância dessa presença e a importância do reconhecimento dessa presença de uma maneira não degradante ou inferiorizante. Sim. Esse é o papel desses volumes. Professor, essa diáspora, ela acontece apenas de maneira forçada por causa da escravização? Ou essa diáspora também tem motivos que partem do próprio continente? A sua pergunta é excelente, porque você tem pelo menos 3 movimentos diaspóricos diferentes.
Os africanos e os estudiosos chamam de a primeira onda diaspórica africana é realmente a diáspora forçada, né? E tem a ver com o tráfico, com o escravismo. Já a partir dos anos 50, 60, quando você tem os processos de descolonização do continente africano, você passa a ter uma diáspora, ela é semi-espontânea. E por que ela é semi-espontânea? Porque tem muitas pessoas que saem do continente africano em função das guerras coloniais, né, das lutas de libertação. Então eu diria que entre os anos 60 e os anos 80, onde você vai presenciar todo o ciclo de lutas de libertação, e aí eu estou excluindo propositalmente a África do Sul, já que o apartheid vai até 1994, você tem uma diáspora que ela é semi-espontânea. Na atualidade, você tem uma terceira onda de diáspora que tem a ver com continuidades, diríamos assim, daquilo que parte da literatura chama de neocolonialismo, quer dizer, ainda a presença europeia, por exemplo, no Congo. O Congo tem a guerra mais antiga, 115 anos de guerra. Ou a presença da França em vários lugares, né? Senegal, Argélia, né? E parte dessa diáspora contemporânea, os motivos da sua saída, majoritariamente econômico, mas tem motivos políticos, né? Então nós estamos nesse momento de uma terceira onda diaspórica. É como se esse movimento, né, ele pudesse ser estudado nessas três dimensões, né? E óbvio que hoje a gente tem um cenário muito mais complexo, né, porque você tem leis de restrições de entrada de membros das ex-colônias europeias na Europa, e você tem um endurecimento da legislação na Austrália, nos Estados Unidos, impedindo que parcela dessa população migre. Onde talvez você não tenha ainda restrições dessa natureza é o Brasil. Então, eu diria que hoje no Brasil você tem em torno de 30 países africanos, de imigrantes africanos para o Brasil. Tá? Ou seja, nessa terceira onda de migração, nós vamos encontrar, especialmente em São Paulo, majoritariamente em São Paulo, mais de 30 países que migraram, membros de mais de 30 países que migraram para o Brasil. Esse material que o senhor traz para a gente, que foi traduzido, o próprio material da diáspora, ele, para contextualizar, o senhor falou da Lei 10.639, que é a lei que institui o ensino da história africana nas escolas, de ensino médio e básico. Na educação básica e superior, né? Também. Isso. Então, esse material colabora para que essa lei seja aplicada. Como é que o senhor vê a aplicação dessa lei que já tem aí 25 anos? Então, eu vejo assim, há avanços na implementação, isso não há dúvidas, né? É uma lei que hoje as pessoas sabem que ela existe, as pessoas também sabem que existem diretrizes, mas eu diria que o movimento da sua implementação, né, o crescimento da sua implementação, ainda depende muito daquilo que a gente chama de gestão escolar. Há muitos gestores que, por posições diversas, ainda não entendem o significado tanto da Lei 10.639 de 2003 quanto da 11.645 de 2008. No meu entendimento, assim que a gestão da escola compreender o que é isso, os gestores, né? Não só da escola, os gestores, secretários de educação, diretores de setores da educação, do município, dos estados,
assim que ampliar esse conhecimento da importância da lei e quanto isso é importante para crianças e jovens, eu creio que a gente pode avançar muito mais do que avançamos. Havia um problema logo no início, que era a reivindicação de materiais, a ausência de materiais. Hoje eu posso dizer que é uma diversidade enorme de materiais disponíveis, né? E que isso depende muito mais de uma vontade política no sentido educacional, de ampliar, digamos, o leque de possibilidades de uma criança ter acesso, ter proximidade a informações que estão relacionadas ao seu pertencimento. Então eu diria que a história da África, ela permite, né, uma vez que esse material chegue numa linguagem adequada, ela permite que o professor, né, e toda e qualquer escola possa trabalhar com esses materiais não como algo paralelo, mas algo que faz parte da formação geral do estudante, de todo o estudante, não só o estudante negro, né? Sim. Eu vejo isso como fundamental. Não é só um apêndice, né, professor? Não Ela é tão importante quanto a história europeia, quanto que a gente aprende lá, cansa de aprender lá na escola. Exatamente. Né? É exatamente isso. O que alguns países, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A China, em Xangai, existe o Instituto de História da África. Se a gente pegar tudo que a gente tem no Brasil e somar sobre a história da África, não dá o tamanho e a importância do Instituto de História da África de Xangai. Né? É por isso que havia um outro vice-presidente no Comitê Científico da História. Por que isso? Porque, na verdade, há um reconhecimento por parte da China que a origem da humanidade é ali, e há também interesses comerciais da China em manter relações com o continente africano. Agora, tem uma outra pergunta. Por que os africanos preferem as relações com a China? Porque eles são tratados igualitariamente, horizontalmente. E por que os africanos gostam muito do Brasil? Porque eles se identificam com a cultura brasileira. Com a cultura brasileira e com os brasileiros de uma maneira geral. Então, o que eu posso dizer é que esses volumes, essa experiência está absolutamente em consonância com as mudanças, né, que estão ocorrendo no mundo, na juventude. É uma juventude, eu diria, muito menos preconceituosa do que a juventude de 3, 4 décadas atrás, por um lado, e que reconhece, digamos hoje, a pluralidade das formas de ser jovem. Isso é um fruto da educação? Deveria ser. Eu acho que isso tem uma relação, né, com o mundo digital. Hoje os jovens estão expostos, né, a um conjunto de informações, né, e acesso visual, né, a essa pluralidade que é o mundo, o globo terrestre, né, por um lado, e por outro lado, ele também tem acesso, né, a muito mais documentários, muito mais filmes, né, e hoje já existem algumas escolas que, especialmente escolas de classe média, que sabem da importância da formação de um jovem com uma percepção muito mais plural do que seja a humanidade. E aí tem uma coisa muito importante nisso. O investimento que a China faz em educação, né, é muito diferenciado em relação à própria Europa e os Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para a China. A China tem mais ou menos 40, 50 mil estudantes americanos, né? Aqui nas matérias a gente vê, olha, os estudantes chineses na América, mas a gente nunca vê quantos americanos estão estudando na China. E exatamente por conta dessa importância, né,
que existe na China e que é um país, né, que é quase um continente, na verdade, mas que tem 8 grupos étnicos, né? A gente talvez veja mais um isso, tipo que a mais gente já comum. tem a ideia, né? E eu diria que e tem grupos étnicos que são que não tem o olhinho puxado, né? Então acho que tem e o número de africanos que estudam na China, é isso que eu queria chegar. Uhum. É muito grande o número de africanos que estudam na China. A gente tem uma certa noção de que, olha, no Brasil tem vários estudantes africanos pelos nossos convênios, e felizmente isso é muito importante. Mas na China o número é muito maior. Tá. Já que a gente está falando de educação, o senhor é um membro importante de um grupo de pesquisadores negros que já trabalha há décadas com essa questão. E nesse ano também, outra legislação importante completou 13 anos, que é a Lei de Cotas. Nessa sua trajetória, trabalhando com pesquisa, trabalhando na universidade há tantos anos, nessa área da inclusão, da igualdade racial, como é que o senhor analisa a trajetória da Lei de Cotas? Como que está a universidade hoje com a implementação dessa lei? Então, eu sou um professor, um pesquisador que, desde o primeiro momento, apoiei o sistema de cotas, né? Lutei pelo sistema de cotas, e conheço outras experiências além do Brasil sobre cotas. Então, o que eu tenho a te dizer é que a universidade brasileira é outra hoje, né? Ela é outra na sua configuração fenotípica, né? Ela é outra em termos de novos interesses de pesquisa, e todos aqueles diagnósticos que iria acabar a universidade, nenhum deles se configurou. Primeiro, o Brasil continua produzindo muito cientificamente. Ele produz hoje entre 2,5% e 3% de toda a ciência global. O número de negros e mulheres aumentaram substantivamente nas universidades, né? Nós saímos de qualquer coisa de 5%, 6% no início do século XXI para 36%, 40% dos estudantes das universidades públicas. Hoje, inclusive, grupos importantes da medicina, né, convênios importantes, já fazem propagandas com médicos negros, né, e já temos médicos quilombolas, né. Então, vários desafios no sentido de alterar essa percepção de monocultura por uma pluralidade cultural. A ação afirmativa, ela já cumpriu parte importante do seu papel, né? Onde eu vejo problemas ainda, né? Eu vejo problemas na questão curricular, né? Eu acho que a universidade é muito resistente em reconhecer, né, por exemplo, manejo de plantas, né? Quer dizer, tem um conhecimento nativo no Brasil que os estrangeiros, né, reconhecem. Nós, brasileiros, temos dificuldade de reconhecer que essas populações têm um tipo de conhecimento, um tipo de saber que nós não temos, nós urbanos, nós descendentes, né, XYZ. Então, isso é muito importante, né, que se reconheça, mas se reconheça e também reconheça a origem desse tipo de conhecimento. Que isso faz com que, num mundo que se preocupa hoje com a sustentabilidade do planeta, o tipo de conhecimento que essas culturas, né, nativas, quilombolas, têm é fundamental. E veja que coisa interessante, já existe o reconhecimento, não existe a
publicização desse conhecimento. É um preconceito, né? É um preconceito. Mas tem coisas assim muito interessantes, né? Os japoneses estão por aqui há muitos anos atrás desse tipo de conhecimento. Os americanos, eu morei, na década de 90, eu morei um período nos Estados Unidos, não havia uma farmácia homeopática na região de Chicago, onde eu morei. Recentemente eu fui num evento e hoje você vê as farmácias homeopáticas. A pergunta é de onde vêm, né, os princípios ativos que estão nessas farmácias homeopáticas, né? Então você vê que essa revolução que a ação afirmativa faz é uma revolução passiva, né? Esses estudantes entraram, eles trouxeram novas preocupações de pesquisa, né? E potencializaram, né, campos de pesquisa que eram, eu diria, fechados, até mais fechados, né? Mais eurocentrados, americano-centrados. Conversar com o senhor dá um ânimo, assim, porque a gente ainda vê a sociedade muito racista, estruturalmente, a escola como um lugar de bullying, ainda que se afirme muitas ações antirracistas dentro das escolas, a gente ainda vê que é um lugar de moer, né, crianças, de moer pequenos, adolescentes. Como é que muda esse cenário? O senhor percebe que ele já vem mudando, que esse grito dos racistas é um grito de estamos sofrendo, não queremos perder nosso lugar? Como é que o senhor vê esses meandros? Bom, eu acho que é reação. Eu acho que é reação à profundidade das mudanças. Porque tudo aquilo que foi diagnosticado como a erosão do sistema educacional, né, ou o rebaixamento, né, da nossa capacidade de pesquisa, nada disso aconteceu. Ao contrário, o que tem acontecido é que, como eu estou afirmando, se abriu novas possibilidades e novos campos de pesquisa. Então você tem uma reação, e é uma reação que é muito estabelecida por um medo infundado, penso eu. E por que ele é infundado? Eu acho que uma sociedade pautada no conhecimento é uma sociedade que todos podem se beneficiar, né? Então, nesse sentido, essa reação é uma reação que eu acho que é contra a ciência e contra o conhecimento, né? Esse é o primeiro aspecto dessa reação. E me parece que tá meio óbvio que um dos alvos é a educação pública, né? Então vejo o debate sobre homeschool, né? Quer dizer, você tirar a criança ou o jovem da escola pública, né? Da convivência escolar, né? Porque não é só a pública. A educação é pública, mas o tipo de escola não necessariamente é pública. Isso é uma tendência muito preocupante, porque é na escola, né, inclusive com seus conflitos, que a gente aprende a respeitar os outros, né? E eu acho que essas questões que são muito sérias, né? As questões de discriminação, de bullying, né? Muitas vezes é difícil de você, inclusive, entender qual que é a fronteira, né? Elas são basicamente construídas fora da escola. Porque na escola, ou seja, elas aparecem na escola a partir, né, de outros lugares que não a escola. Então, eu penso que esse movimento no sentido de conhecer socialmente os povos que formaram o Brasil, ele é extremamente importante. Então, eu me lembro que tem situações, né, em que eu dei aula há 30 e poucos anos na Universidade Federal de São Carlos. E a Universidade Federal de São Carlos tem indígenas já há algumas décadas, há quase 2 décadas. E havia muito estranhamento no início, né? Estranhamento nosso e estranhamento deles, né?
Eu me lembro de uma situação que um aluno da psicologia, que hoje, inclusive, é um coordenador importante numa cidade de São Paulo, da área de psicologia, um profissional importante, ele, em algum momento, ele me disse: nossa, eu não sabia que vocês pensavam isso de nós. Né? É isso que acontece nesse encontro. Eu acho que a gente pensa coisas sobre os outros que não se confirmam, e os outros pensam coisas sobre nós que também não se confirmam. E é essa possibilidade de conhecimento das diferenças culturais, das experiências culturais, né, que se encontram no mesmo espaço que a escola, que quando discutida, né, quando conversada com a criança e com o jovem, a gente tende a avançar no equacionamento do problema. E aí eu acho que tem que ter um espaço, a escola tem que criar um espaço, que é um espaço de comunicação entre as pessoas. Porque se a gente avaliar hoje como é que funciona a escola, é muito complicado, especialmente a escola pública. Você já entra, você tem, olha, que preencher a sua caderneta. No planejamento, no PPP, né? No planejamento político-pedagógico, nem sempre essas questões são discutidas, porque ficam com a questão do calendário, como é que vai ser preenchido esse calendário, e não as questões que atravessam o cotidiano da escola e que têm impacto nas crianças e nos jovens e também na vida do professor. Então, me parece que esse espaço de conversa em diferentes momentos ele tem que haver na escola, mas uma conversa franca, mas não uma conversa daquilo que eu acho que deveria ser, mas é aquilo que é a escola. E a escola é o lugar do encontro dessa diversidade que estava lá no projeto da Unesco, né, no pós-guerra. Né? Então eu penso que não há solução sem diálogo, não existe técnica que não seja técnica de dialogar sobre aquilo que está ali no chão da escola. Né? E por que eu acho que isso é muito importante? Porque o papel do educador mudou. Numa sociedade da informação, em que a criança tem informação, o jovem tem informação, muitas vezes você tem que mediar, né? E mediar o que está ocorrendo na sala de aula, porque a informação, muitas vezes o jovem tem uma informação que tecnicamente pode ser mais avançada. Agora, humanamente, eu não sei se é mais avançada. Mediar o que vem de fora, como o senhor mesmo disse, né? O que vem, o que a criança traz. Né? Exatamente. Você só faz isso com diálogo. Não tem outra possibilidade. Pelo menos eu não conheço. As pessoas estão muito assustadas com a inteligência artificial. Então, eu devo confessar a você que eu uso inteligência artificial já há algum tempo. Né? E a inteligência artificial ainda comete muitos erros. Né? Então, se você não utilizar a inteligência artificial enquanto uma possibilidade técnica de mediar e facilitar o seu trabalho, você achar que ela continuar com medo da inteligência artificial, isso vai chegar no chão da escola de maneira muito mais complexa, né? Porque os jovens usam inteligência artificial. Aí você pode falar, não, mas são jovens de classe média. Não é verdade. Qualquer jovem que tem um celular hoje, sim, ele pode ter acesso à inteligência artificial. Eu diria que tem crianças de 10, 12 anos que já usam. Né? Sim. Com isso eu quero dizer que nós temos a tecnologia, ela pode nos ajudar muito a reconstruir, né, esse imaginário, esse currículo escolar, no sentido de trazer o que estava fora, essas culturas, né, as culturas nativas, as culturas africanas, asiáticas, para aquilo que eu chamo da formação. Olha, o Brasil é isso aqui, ele é formado dessa maneira, ele não é europeu, ele não é só africano, ele não é só indígena, ele é tudo isso. E quando a gente passa a verificar a riqueza que é isso, né, a gente não conseguiu dimensionar ainda o quanto esse país é importante mundialmente. E isso para mim é um paradoxo, porque sabe que me perguntam lá fora, como é que vocês conseguiram ter leis
né, que estimulam as crianças, desde a educação básica, a conhecer a sua formação social. Americanos me perguntam sobre isso, como é que a gente conseguiu. Chineses me perguntam sobre isso. Então, é como se a gente tivesse um patrimônio, né, totalmente disponível, com ainda não uma sabemos timidez, lidar, né, com uma isso. timidez para lidar com isso. Então, esse é um pouco meu diagnóstico em relação a tanto a implementação da Lei 10.639, da 11.645, e das ações afirmativas, porque isso, para mim, está tudo muito conectado. Porque são esses jovens das populações negras, negras periféricas, negras rurais, né, populações nativas, quilombolas, que chegam até a universidade e transformam a universidade, do meu ponto de vista, num sentido positivo, de mostrar a própria pluralidade e riqueza cultural que é o Brasil, né? E como isso pode também atravessar e mediar novas formas de conhecimento, em qualquer área do conhecimento. Sim. E não só do conhecimento, né? Quanto mais diverso, todo mundo ganha, né? Exatamente. A escola ganha, os alunos ganham, todo mundo, os professores. E se você me permitir, tem um estudo que eu fiz há muitos anos atrás, a resenha, que se chama The Shape of the River, que é o curso do rio, que era um estudo sobre a ação afirmativa em 3 coortes, desde a década de 70 até a década de 90 nos Estados Unidos. Que os programas de ação afirmativa nos Estados Unidos, eles incidiram sobre a pós-graduação e sobre as chamadas ciências liberais, medicina, direito e engenharia. Então, o que aconteceu lá é que a ação afirmativa revolucionou esses cursos. E se criou, né, uma elite, né, acadêmica de mulheres e negros, porque a ação afirmativa nos Estados Unidos reconhecia também mulheres de qualquer cor, negros e chicanos. É um pouco mais complexo lá o desenho. E o que é interessante nesse estudo? Ele mostrava que, independente do seu capital cultural, que é aquilo que você traz de casa, né, todo mundo tinha mobilidade ascensional na educação. Mas o profissional que tinha relação com pessoas de outras culturas, ele era um melhor profissional no cotidiano da vida vivida. Ele entendia melhor as necessidades de outras culturas presentes no mesmo espaço. É muito bonito isso. Professor, a gente já está encerrando, mas antes de encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você vai desenvolver aqui junto ao Wilbilce, aqui da Unesp de Rio Preto. Então, nós estamos trazendo para a Unesp, na verdade, para 3 universidades no Brasil, a Unesp, a UFABC e a UFBA, uma rede chamada Unitwin, né? Unitwin, a tradução, Unitwin é universidade em Swahili. Tá? Swahili é a língua mais falada no continente africano. Então, essa rede Unitwin, ela tem por objetivo, tá, criar um ambiente de intercâmbio entre pesquisadores de todas as universidades da rede. São 7 universidades africanas, né? Basicamente universidades de língua francesa e língua inglesa, no continente africano, Howard nos Estados Unidos, e 3 universidades brasileiras, como eu já falei. Esse intercâmbio entre pesquisadores, inicialmente dessas universidades, de qualquer área, né? Da medicina a letras, né? Por um lado. Por outro lado, é tentar implementar a história geral da África nesse sentido que eu falei o tempo todo, né? A importância dos africanos, a importância da diáspora africana, né? E a importância desse intercruzamento cultural, né? Bom, qual que é a nossa expectativa?
a nossa expectativa é que, primeiro, pela própria capilaridade, no caso específico da Unesp, é possível você, por exemplo, identificar o que existe no entorno das sedes, né? Por exemplo, da sede do IBILSE, o que existe já de trabalhos que estão sendo realizados em torno das diferentes ciências, mas especificamente das ciências humanas, né? De manifestações culturais, da presença efetiva das culturas africanas no Brasil, né? E acho que tem um trabalho que está por trás, como esses intercâmbios eles também podem favorecer os laços entre o Brasil, né, e o continente africano, que é, por muitos analisados, como a última fronteira de desenvolvimento da humanidade, né? Então, você está ouvindo aí os debates sobre terras raras, né? Então, é assim, é China, Brasil e África, especialmente na região do Congo. Então, a guerra do Congo, de 115 anos, tem a ver com terras raras, né? Por isso que a Bélgica não sai de lá. Então, ou seja, quem tem essas reservas tem uma garantia de futuro, né? E isso é um ponto importante. A África quer muito se estabelecer convênios com o Brasil, por conta dessa identificação e o fato deles nos considerarem a sexta região do continente. Agora, o mais importante, eu acho que é se criar um deslocamento do ponto de vista de onde se produz conhecimento, a forma que se produz e como utilizar esse conhecimento produzido de uma maneira menos hierárquica, né? Eu acho que isso é muito importante. E essa aproximação, eu acho que ela tem também esse caráter de ter um outro centro, né? Ou um conhecimento produzido de forma descentrada em relação ao norte, que tem sido o que aparece aí nos debates contemporâneos como o eixo sul-sul, né? E eu acho que o potencial é muito grande dessa rede. E tem duas coisas que eu acho importante. A Unitwin, ela está dentro da lógica ela pertence à United Nations University, cuja sede é em Tóquio, e a United Nations, essa Universidade das Nações Unidas, ela não forma alunos, ela tem cátedras, né, de diferentes temas. Então isso é inédito, é a primeira vez que está vindo para o Brasil e felizmente está vindo para cá. E ela tem, nesse caso específico, ela tem ciclos. Então nós estamos no primeiro ciclo, que começa em 2025 e vai até 2029. E até 2029 nós temos que cumprir uma programação, que é uma programação que tem a ver com diagnósticos de pesquisa, tem a ver com intercâmbio de pesquisadores, tem a ver possivelmente com uma escola de verão com pesquisadores de diferentes lugares, diferentes universidades. E até o presente momento eu acho que as universidades, de uma maneira geral, que estão na Unitwin, elas têm muitas ambições no sentido positivo de que essa rede dê certo. E, por enquanto, aqui no IBILSE, a recepção é muito boa, né? E a gente espera que a Unesp como um todo, né, todos os campos participem profundamente, porque isso talvez um dos principais traços de mudança desde 1964, quando começou o projeto História Geral da África. Agora é o momento de você, de fato, disseminar isso globalmente. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade, por esse tempo aqui que passou com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Ótimo, a gente ainda vai se ver muitas vezes. A gente começou falando sobre a coleção
História Geral da África, e esse material está disponível no link que nós vamos deixar aqui para você que tem curiosidade de conhecer, para você que está procurando material para desenvolver suas aulas dentro da legislação. Enfim, tá lá, é gratuito, pode baixar, pode explorar. Até o professor falou da inteligência artificial, dá para jogar na inteligência artificial e procurar o que você quer lá. Então, também de usar os mecanismos que a gente tem aí. Esse programa, ele vai ser repetido durante a nossa programação e você também consegue acessá-lo no nosso canal do YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Para saber mais sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.